Glória a Deus. Você possa abrir agora a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 17, que diz assim a palavra do Senhor. Ouçam agora, vós que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida, vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveria dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Rei dos Reis, soberano Senhor, Deus Todo-Poderoso, estamos agora diante da Tua palavra. E a Sua palavra, Pai querido, ela é maravilhosa, ela é plena, ela traz vida, abundante vida sobre nós, Pai querido. Então fala conosco, Pai querido, que agora quem fale seja o Senhor Jesus, seja o Espírito Santo do Senhor, seja o Deus Todo-Poderoso, Pai querido, que seja a Tua boca falando, Pai querido, que eu seja apenas um canal, Pai querido, que eu seja apenas o Teu servo, Pai querido, anunciando, Pai querido, aquilo que vem do Teu coração. Porque eu sei, Pai querido, que aquilo que está no Teu coração é superior a tudo e qualquer coisa que eu possa imaginar ou pensar. Então que o Senhor fale alto ao coração da Tua igreja, que ela seja transformada agora através da Sua palavra, pois Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória para sempre. É em Teu nome santo que eu oro, Jesus, porque eu sei, Pai querido, que esta palavra é Tua e vem do alto dos céus. Então eu te agradeço em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Essa palavra do livro de Tiago é uma palavra bastante conhecida, né? E eu lembro que lá na minha adolescência, ainda estava no ensino médio, e o cantor David Keelan tinha gravado ali a música Quero Ser Como Criança, que nós cantamos, né? Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer, né? É o que diz a canção. Né? E eu ainda estava ali estudando ali nesse período do ensino médio, e eu estava saindo da escola. Eu acho que eu já contei isso, talvez em alguma ministração minha. E eu estava saindo da escola, dos portões da escola, e passou uma mãe com sua filha. E a mãe estava querendo segurar a mão da sua filha, e a filha querendo soltar a mão da sua mãe para atravessar a rua. A mãe querendo segurar a mão da sua filha, e a filha querendo que a mãe soltasse, falando, mãe, já sou grande, já sou crescida. E é a coisa mais interessante que existe na vida do homem, né? Que o bebê, quando nasce, ou o maior anseio que ele tem é ser cuidado pelos pais. Ou o bebê ele já procura o colo da mãe, depois de procurar o colo da mãe, ele já procura ali o seio para ser amamentado, e ele procura esse lugar de segurança, esse lugar onde ele se sente aconchegado e seguro, tranquilo, e depois também, ele quando vai ali para o colo do seu pai, também ele se sente em um lugar tranquilo e seguro, e quantas vezes nós tentamos tomar a criança do colo da mãe, do pai, e a criança começa a chorar, e daí quando você devolve para os pais, ela para de chorar num instante. Isso porque ela estava num lugar de conforto, um lugar seguro. E com o passar do tempo, essa criança começa a crescer, e com o ano passando, os meses, ela já começa a querer procurar sua própria independência, Antes precisava que a mãe fizesse tudo, e com o passar do tempo, a mãe já dá uma colher, para ela, começa a alimentar com colher, colocando na boca, daí daqui a pouco ela já sabe pegar na colher, ela não quer mais que coloque o alimento em sua boca.
ela já quer colocar o alimento sozinha em sua boca, já começa a buscar a sua independência. E essa é a grande luta do homem, né? É a grande sequência do homem, sempre procurar ser independente. O homem, ele sempre busca a sua independência. Né? Depois dessa fase de bebê, né? Recém-nascido, bebê, criança, né? E você começa a passar ali com a idade já de 7 anos em diante, você já começa, a criança já começa a falar assim: não vejo a hora de ser maior de idade e fazer o que eu quiser. Eu acho que nessa idade de 7 anos a gente já começa a fazer nossos primeiros planos de quando tivermos 18 anos, vamos fazer o que quisermos. Né? É o nosso planejamento de liberdade. O homem, ele tem a tendência de fazer planos, se planejar. E nós estamos agora, né, rumo a um novo ano que vai surgir, já está às portas, né? Faltam poucos dias para esse novo ano romper. Né? E nós vivemos, nós nos adaptamos a viver em ciclos. Né? Viver em ciclos, nós acostumamos com os períodos, né? Os períodos de verão, primavera, verão, outono e inverno. Nós nos adaptamos para isso, né? Compramos roupas para viver cada período do ano, né? Cada estação, nós compramos cada tipo de roupa para viver essas estações do ano. Né? Nós nos adaptamos em comer os alimentos, né, que dão nessas épocas com maior facilidade. Né? Hoje em dia já é muito mais fácil, né? Nós já encontramos fruta toda a época do ano. Né? Segundo a minha mãe, que já tem a idade um pouco mais avançada que a minha, né? Antes você só comia manga na época da manga. Só chupava laranja na época da laranja. Hoje nós encontramos laranja o ano inteiro, manga o ano inteiro, melancia o ano inteiro, né? Encontramos a alface o ano inteiro, encontramos todo tipo de frutos, né, o ano inteiro. Hoje já não é mais não vivemos das temporadas, né, para consumir esses tipos de alimentos. Mas nós nos adaptamos bem com ciclos. E vamos chegar agora na virada do ano em que nós iniciamos um novo ciclo, né? Nós viramos a página e começamos a fazer novos planos para um novo ano. Que não é tão diferente do sentido de ter a liberdade. Que não é tão diferente no sentido de buscarmos coisas para nós mesmos. Quando o homem faz planos, geralmente ele sempre busca os cuidados dessa vida aqui na terra. A tendência do homem de fazer plano é buscar o seu próprio bem-estar. Né? O primeiro passo que o homem faz é, como eu disse, lá com 7 anos a gente já procura a dizer que quando completarmos 18 anos nós vamos ser donos dos nossos próprios narizes, né? Como dizia minha mãe, né? Quando você crescer, você vai ser dono do seu nariz, né? Então, nós já procuramos falar assim, quando tiver 18 anos, você é independente. E parece que com 7 anos a gente já cria na nossa cabeça o quê? Que com 18 anos nós vamos ter uma casa, um carro, um trabalho, já vamos estar preparados para tudo isso. Né? E buscamos a nossa independência. Já ali, ainda criança, buscamos isso. Depois, né, nós pensamos para um novo ciclo, que nossa vida profissional decole. Né? Se estamos ali, entramos numa empresa como júnior, nós já queremos passar para pleno, sênior. Depois nós pensamos, né, nos nossos bens, o que nós podemos alcançar ainda mais esse ano que vai vir. Trocar de carro, comprar mais um terreno, comprar mais uma casa, ou comprar o nosso primeiro carro, comprar o nosso primeiro terreno, comprar nossa primeira casa. Saúde, né, para aqueles que passaram ali um ano em que tiveram problemas de saúde, sonhamos que no próximo ano seja um ano melhor na área da saúde. Nós vivemos para fazer planos. Nós fazemos planos e geralmente os nossos planos, eles são voltados para cuidados deste mundo. E isso nós podemos ver no livro de Mateus, capítulo 6, versículo
25 ao 32. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a própria vida, quanto ao que comer ou ao que beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem você muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que ele hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O Pai Celestial sabe das suas necessidades. Os seus planos não tem que estar nas coisas deste mundo. Tem uma parábola em que Jesus cita ali para duas pessoas que estavam discutindo sobre a sua herança. Ele falou que um homem rico que tinha terras ali colheu bastante cereais, e encheu seus celeiros e não tinha mais aonde pôr. E ele planejou: vou derrubar os celeiros que eu tenho e construir ainda maiores, para que eu possa estocar ainda mais cereais e ter uma vida bastarda por longos anos. E daí diz Jesus nessa parábola: louco, ainda hoje pedirão a sua alma, e o que você terá a dar em favor dela? Ele estava focado nas coisas deste mundo. E o que eu quero dizer para você nesse primeiro ponto: qual é o seu plano para esse novo ciclo da sua vida? Qual é o seu primeiro foco? Qual é o seu primeiro plano? Você já fez uma lista de planos? Você já almejou realizações para o ano de 2022? Você já almejou planos para 2022? E o que você almejou? São coisas para este mundo? O que você vai obter o ano que vem? Quais são os bens que você vai poder alcançar? A sua vida profissional, como ela vai decolar? A sua saúde, como ela vai estar? O seu físico, o seu corpo, o seu bem-estar, o seu lazer? Você vai aumentar o seu tempo de lazer com a sua família? O que você planejou? A sua independência? Nós temos que pensar muito bem quais serão os nossos planos para o ano que vem. Quais serão os nossos planos para a nossa vida. Porque todos nós realizamos planos. Todos nós realizamos planos para o ano que há de vir. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem que fazer parte deles. Deus tem que estar na prioridade. Não adianta eu buscar independência se antes eu não for dependente. Não adianta eu buscar ser independente se antes de eu não deixar Deus me tomar pela mão, como aquela mãe queria tomar a mão da sua filha para atravessar a rua. Sabe por quê? Deixar Deus nos tomar pela mão é ter segurança para o nosso futuro. Deixar Deus nos tomar pelas mãos para nos conduzir é ter segurança para o nosso futuro.
Olha o que a Bíblia diz para a nação de Judá, quando ali o profeta Jeremias está pregando, profetizando que eles iriam para o cativeiro, para o povo que ainda estava ali em Jerusalém, estava sendo levado por Nabucodonosor. Olha, vocês vão ser levados sim. Os falsos profetas mentiram para vocês, vocês vão ser levados para o cativeiro, vão passar 70 anos lá. Mas olha, os planos de Deus para vocês são fantásticos. Vocês vão passar 70 anos lá. E vocês vão ter que crescer ali dentro. Vocês vão casar, vocês vão ter filhos, vão gerar filhos naquela nação, vocês vão crescer dentro daquela nação. O profeta Jeremias ordenou que eles fizessem isso dentro daquela nação. E disse ainda mais: eu é quem sei que pensamento eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa era a palavra de Jeremias. Olha, vocês estão indo para o cativeiro. Falaram que vocês não iam, mas vocês vão ser levados para o cativeiro. Mas vocês vão para aquela nação. Vocês vão orar naquela nação. Vão morar naquela nação. Vão orar pedindo a paz naquela nação. Vocês vão gerar filhos naquela nação. Isso são os planos de Deus para a nação de Israel dentro da Babilônia. Vocês vão gerar filhos naquela nação. E olha, os meus planos para vocês é dar o fim que vocês desejam, que é retornar para Jerusalém. É dar o fim que vocês desejam, que é trazer vocês de volta para casa. O meu desejo é dar o fim que vocês desejam, que é andar de volta na minha presença. O meu desejo é ver vocês crescendo no meu poder e na minha graça, entendendo que é deixando ser guiado com a minha mão, segurando a tua. Esse é o desejo de Deus. Você está fazendo planos para o ano de 2022. Mas se você não deixar Deus te tomar pelas suas mãos, você não vai ter independência na sua vida profissional, na sua vida familiar. Você não vai ter independência em nenhum lugar. E nem na sua vida espiritual. Porque nós só somos independentes quando estamos debaixo da dependência de Deus. Nós só nos tornamos independentes quando estamos debaixo da dependência de Deus. Sabe quando minha mãe me deixou sair de casa? Quando eu entendi que eu dependia dela. Quando eu entendi que tudo que ela fazia era em prol do meu bem-estar e da minha segurança. Quando eu entendi que o que ela me ensinou era precioso para a minha vida. Foi assim que eu saí de casa. Me tornei independente. Quando eu entendi que eu dependia dos cuidados da minha mãe. Sabe quando Deus vai te dar independência na sua vida profissional? Para que você decole, na sua vida espiritual, para que você decole, para quando você depender dele, entender que ele é quem segura as tuas mãos para que você tenha segurança. E isso nos leva a um outro ponto. Às vezes nós queremos resultados diferentes, mas continuamos executando as mesmas atitudes. Podemos ter resultados diferentes fazendo a mesma atitude? Nós aprendemos que 1 mais 1 é igual a 2. Nós não vamos conseguir extrair 1 mais 1 é igual a 3. De forma alguma. De forma alguma. Por quê? Porque só pode dar 2 esse resultado. Então, você precisa rever as suas atitudes, eu preciso rever as minhas atitudes. Se as minhas atitudes forem fiéis àquilo que Cristo deixou escrito em sua palavra, olha, eu vou ter resultados excelentes na presença de Deus, eu vou crescer na sua graça, no seu poder. Sim, eu vou andar por essa terra, impondo as mãos sobre os enfermos e vou ver eles sendo curados, eu vou pregar para os cativos e vou ver eles serem livres. Mas, se eu desobedecer a palavra do Senhor, eu vou ser frustrado como foi vou ter uma vida frustrada como foi a vida de Saul. Saul foi ungido rei, governava sobre a nação de Israel. Veio um pastor de ovelhas e venceu um gigante que era para ele derrotar. A canção que se entoava era:
Saul venceu milhares. Davi venceu 10 milhares. E isso enfureceu seu coração. Mas Saul não buscou a Deus. Saul, quando vinha uma palavra de Deus, ó Saul, fique aqui, me aguarde chegar para que juntos possamos adorar ao Senhor. Saul foi lá e sacrificou antes que Samuel chegasse. Ah, Saul, você vai lutar contra os amalequitas e não vai deixar que nada sobreviva lá. Vai matar a tudo e a todos. Saul foi lá, derrotou os amalequitas, poupou a vida do rei e dos melhores animais. Tudo que Deus ordenava, Saul fazia o contrário e queria receber as bênçãos de Deus. Enquanto Davi buscava ao Senhor em todo o tempo. E Davi errou, viu, irmãos? Davi pecou, cometeu pecados, mas ele se arrependeu, se humilhou diante da potente mão do Senhor. Ele se arrependeu dos seus pecados, e por se arrepender dos seus pecados, ele alcançou a graça do Senhor, e por alcançar a graça do Senhor, ele teve o seu caráter transformado, a sua história transformada, e foi um homem abençoado por Deus, e o seu governo e da sua família não teve fim sobre a nação de Israel e de Judá. Sansão, ele tinha tudo para ser o maior juiz da nação de Israel. 1 mais 1 é igual a 2, como eu disse. As atitudes de Sansão, Deus o separou para ser nazireu. Ele não podia raspar o cabelo, ele não podia tomar nada que era feito do suco da uva, não podia comer uvas, não podia tomar suco de uva, não podia tomar vinho, não podia tocar animais mortos. Mas Sansão, ele andava no meio das vinhas. Sansão achava que não tinha problema andar no meio daquilo que ele não podia tomar, nem não podia beber. Esse foi um erro. Matou um leão no meio dessas vinhas. O animal ficou lá. Viu as abelhas, fez ali as abelhas ali produziram mel naquele leão morto. Ele foi lá e tocou naquele corpo do leão morto e tomou daquele mel. Ele não podia tocar em nada morto. Dalila, por diversas vezes, perguntando a Sansão qual é o motivo da sua força, e ele mentia para Dalila, para que os inimigos pudessem sucumbi-lo. Até um dia que ele disse: se raspar o meu cabelo, eu vou perder a minha força. Ele foi ali dando espaço, ele deixou que o pecado fosse o rodeando de perto, até que um momento ele sucumbiu. Nós vemos a nação de Israel, que por diversas vezes Deus disse que eles deviam se afastar dos outros deuses. E o que mais a nação de Israel fazia? Se contaminava com os outros deuses e queriam resultados diferentes. E queriam ser cheios de Deus. Saul queria ser cheio de Deus. Sansão queria ser cheio de Deus. A nação de Israel queria ser cheia de Deus, mas buscavam as coisas que Deus dizia para não buscar. Talvez você hoje esteja querendo ser cheio de Deus, mas não está fazendo aquilo que a Bíblia diz para você fazer, não está desviando do caminho mau, não está se desviando do pecado, não está se desviando dos prazeres deste mundo, mas antes está tendo prazer em tudo que é deste mundo e não está buscando a face do Deus vivo. Está tendo prazer em tudo que é deste mundo e não está buscando o Cordeiro Santo de Deus. Está gastando o tempo nas coisas deste mundo e não ora, não lê a Bíblia. Está gastando o tempo nas coisas deste mundo que são temporárias. Vão ficar aqui. E não medita na palavra do Senhor, como Deus ordenou para Josué. E sabe, não era só para Josué, era para mim e para você. Era para mim e para você meditar na palavra de Deus, orar, buscar a face dele, é para mim e para você. E você quer obter a presença de Deus, quer ser cheio do Espírito Santo de Deus e não busca.
Não guarda parte do seu tempo para Ele. E deseja ter resultados diferentes na presença de Deus. Fala que quer ouvir Deus e nem sequer passar um tempo meditando na sua palavra. Como você vai ouvir a presença de Deus, a palavra de Deus, a voz de Deus? Quer ouvir Deus? Quer ouvir Deus? É a palavra dele. É a palavra dele. A palavra dele é que fala bem alto. Quer ouvir Deus? É a palavra dele que fala bem alto. Ele diz assim, ó, o Senhor é meu pastor, em nada me faltará. Ele está dizendo, olha, eu sou o seu pastor, em nada te terá falta. Eu sou teu pastor, em nada te terá falta. Isso é ouvir a voz de Deus, quando você permite que essa palavra entre no seu coração. Se meu povo que se chama pelo meu nome me buscar e orar, olha, você me chama pelo nome, então me busca, ore. Então eu ouvirei dos céus a sua voz. Deus, Ele te ouve se você buscar. O Deus que você fala que quer ouvir tanto, Ele diz, olha, eu estou à procura de verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. E você não gasta um tempo sequer para dizer, Senhor, eu te amo. Né? E você quer resultados diferentes na sua vida, da presença de Deus, com respostas de Deus para a sua vida, e não faz nada para obter as respostas diferentes na sua vida. Seu plano de independência vai fracassar. O seu plano de sucesso para o ano que vem vai fracassar se Deus não for a razão, o motivo para que as bênçãos aconteçam na sua vida. Outras pessoas que fizeram a mesma atitude e se frustraram foi Ananias e Safira. Eles viram ali, né, quando nós vemos a igreja de Atos, né, as pessoas se despendiam dos seus bens ali, davam tudo que tinham para abençoar o próximo. E eles viram aquelas atitudes e achavam maravilhosas, achavam que aquelas pessoas faziam para a glória própria. Não, aquelas pessoas faziam por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Entendia que eles estavam renunciando à sua própria vida em prol do reino. As suas riquezas não eram mais importantes do que viver o reino de Deus. Eles estavam entregando aquilo que eles tinham por valor. E Ananias e Safira encobriram, né? Pegaram parte do valor, falaram que estavam dando tudo. E estavam escondendo parte. Foi Ananias lá primeiro e deu parte mentindo. Mentiu contra o Espírito do Senhor e caiu morto. Safira não viu, chegou logo depois e cometeu o mesmo erro do marido. Ela teve um tempo para se arrepender, teve mais tempo, ela podia chegar assim, não, eu não vou cometer esse pecado, mas não, cometeu o mesmo pecado e morreu da mesma forma. Se continuarmos fazendo aquilo que não é a vontade do Senhor, não vamos receber as bênçãos do Senhor. Não vamos ter as bênçãos do Senhor. Irmãos, não adianta realizarmos todos os nossos planos o ano que vem, se Deus não fazer parte dos planos. Existem muitos homens bem-sucedidos deste mundo que vão ouvir a frase, louco, esta noite pedirão a sua alma. Louco, esta noite pedirão a sua alma. E o que você tem para apresentar, para dar em troca? O que você encontrou de segurança? Entenda, as mesmas atitudes não podem alterar os resultados. Se você quer ter uma vida cheia de Deus, as suas atitudes têm que ser totalmente de busca à presença de Deus, meditando na sua palavra, orando, buscando a presença dEle, olha, gastando tempo na presença do Senhor. Na verdade não é gastando tempo, é ganhando tempo na presença de Deus, tendo relacionamento com Deus, convívio com Deus, porque o nosso Senhor e nosso Salvador é Jesus Cristo, o nosso libertador. E sim, existe um plano perfeito. O nosso plano, ele não é perfeito. Mas existe um plano perfeito para nós. E esse plano perfeito, eu já declarei ele, acho que no último culto em que eu ministrei, e vou declarar de novo, porque é a salvação em Cristo Jesus. Livro de João,
capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Aqui nós vemos a condição para sermos salvos. A condição é crer. O resultado de crermos que Jesus é o Filho de Deus é a vida eterna. Quem não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus já está condenado. E por quê? Porque amaram mais as coisas deste mundo. Desejaram mais as coisas deste mundo do que o próprio Cristo. O plano perfeito para as nossas vidas de salvação é Jesus Cristo. Jesus Cristo viu que os nossos planos estavam distantes daquilo que Deus almejou para nós. Os nossos planos sempre estavam na realização do nosso bem-estar. Mas Deus tinha um plano que era além do nosso bem-estar. Como nós vimos aqui no livro de Tiago, né? Tiago aqui parece que ele está falando para alguns comerciantes, né? Ele diz: ouçam agora, vocês dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali 1 ano, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem e ganharemos dinheiro. Ou seja, né? Até aqui. Diz o quê? Que eles estavam pensando que no seu bem-estar. Eu vou ali, vou estabelecer a minha tenda ali de negócios, vou obter lucro com o meu negócio, porque ele é bem lucrativo. Prazeres momentâneos e deste mundo. Os planos para o ano que vem, os planos das nossas vidas não podem ser os momentâneos para este mundo. A palavra do Senhor diz que nós devemos amontoar tesouros nos céus, aonde nem a traça e nem a ferrugem podem consumir. Né? Porque aqui na terra a traça e a ferrugem consomem tudo, mas nos céus nada pode tocar. Então, se o seu plano hoje não está sendo garantir a sua vida junto com Deus eternamente, você está vivendo de forma errada. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos viver eternamente aqui, esquecendo que nós vamos passar a eternidade depois, ou com Deus, ou sem Deus no inferno. Ou com Deus no céu, ou com o diabo no inferno. Então não troque esses momentos que o próprio Moisés, no salmo que nós lemos no começo do culto, diz que o homem vive 70 a 80 anos. Alguns passam, né? Alguns passam dessa idade, mas é breve a nossa vida. Mas depois ela acaba aqui. Mas nós somos feitos para viver na eternidade. E você tem que entender que a sua eternidade não é aqui. É com Deus. Então, o que significa perder neste mundo para ganhar no reino futuro é melhor. Perder neste mundo para ganhar no reino futuro, estar com Cristo é bem melhor. Então, que você possa entender que Cristo Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, no meu e no seu lugar. Ele se tornou maldito, ele se tornou pecador, ele levou as nossas culpas sobre ele, para que hoje eu e você pudéssemos ser lavados pelo seu sangue e ter os nossos pecados perdoados. Sim, a salvação é para nós, ela se chama graça, mas não foi
foi de graça, foi por sangue derramado naquela cruz. E esse sangue derramado, ele nos dá motivação para dizer que somos livres e libertos em Cristo Jesus. E você tem que ter prazer nisso. O plano perfeito é que eu e você sejamos salvos e vivamos com Cristo eternamente. Um dia esse mundo vai passar, mas com Deus nós vamos viver eternamente. Com Cristo nós vamos viver eternamente. E depois de entender que o plano perfeito é a nossa salvação, Jesus nos ensina que existem alguns cuidados que Ele almeja que possamos ter neste mundo. Livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 6, diz assim: Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridades, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. E esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Glória a Deus. Então aqui, uns cuidados que Deus almeja que tenhamos. Intercessão e ação de graça por todos. Nós temos que orar, irmãos. Nós temos que interceder por aqueles que estão ao nosso redor, por aqueles que conhecemos. Nós temos que buscar a Deus para que Deus faça a obra da mesma forma que Ele fez nas nossas vidas. O Evangelho não foi feito para que parasse na sua vida. O Evangelho ele foi feito para que você pudesse anunciar e mais pessoas pudessem ser alcançadas. Ide por toda a terra e anunciai o Evangelho. Nós devemos avançar com o Evangelho, com a palavra do reino. Então nós devemos interceder, orar para que o Evangelho se propague. E também devemos ser canais de propagação desse Evangelho. Devemos aproveitar as oportunidades. E se não houver oportunidades, devemos aprender a criar essas oportunidades para anunciar o reino de Deus. Deus almeja isso das nossas vidas. Outra coisa que Deus almeja é que eu e você possamos orar pelas autoridades, né? Estamos passando por momentos caóticos no Brasil, né? De governos, prefeituras corruptas, governos corruptos na nossa nação, né? Mas a corrupção não acontece somente nessas esferas, acontece nos lares, nas casas, né? Nas ruas, a criminalidade. Mas Deus diz que nós devemos orar pelas instituições, pelas autoridades. Então que você possa orar pelo seu presidente, pelo presidente dessa nação, em vez de só atribuirmos os problemas, as dificuldades, que você possa orar pelo presidente dessa nação, que você possa orar pelos deputados, por mais que sabemos que são pessoas que já estão ali envolvidos com corrupção, que nós possamos orar para que Deus mude a estrutura, para que Deus haja sobre essas pessoas, para que Deus traga justiça, para que Deus traga juízo. Que nós possamos orar, né? A mudança não é do povo ir para a rua e marchar. A mudança é para que o povo de Deus ore, para que Deus haja nas estruturas, para que Deus opere as suas maravilhas nas estruturas. E a palavra do Senhor diz que nós devemos orar, né, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Então que nós possamos orar por essas pessoas, vereadores, prefeitos, governadores, deputados, presidente, para que possamos sim ter uma vida pacífica e tranquila nessa terra, para que o ano que vem possamos ter essa vida tranquila. É ano de eleição, e que nós possamos então orar para que Deus nos dê sabedoria para fazermos a escolha certa, não por viés ideológico, mas com entendimento na palavra de Deus. O que eu posso te dizer é que Deus nos ensina que nós devemos orar. Então que você permaneça orando. Se você não ora, que você comece a orar pelas autoridades. Outra coisa que nós devemos fazer é continuar almejando pela salvação na vida dos nossos próximos.
continuar almejando. Cristo é o mediador, que eu e você possamos anunciar. Esse mediador entre Deus e os homens. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Então que nós possamos fazer a nossa parte e anunciar este reino, anunciar a Cristo como Salvador. Esse é o plano perfeito de Deus e os cuidados que Ele deseja que possamos tomar. Agora, por último, nós temos que ter uma nova postura. Ou se você já vive ela, deve permanecer nela. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. A palavra do Senhor diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Todas essas coisas aqui que Deus está falando era sobre os cuidados do mundo, que foi o trecho que eu li antes. Quando Deus fala, né? Olha para as aves dos céus, olha para os lírios dos campos, olha, não tenho cuidado delas, você acha que eu não vou cuidar de vocês? Você acha que a vida de vocês não é maior do que a vida das aves e dos lírios dos campos? O que nós devemos entender é que nós devemos buscar o reino de Deus. E a palavra do Senhor diz que o reino de Deus é constituído de paz, justiça e alegria. Nós devemos buscar a paz. E a paz que o Senhor dá não é a paz que o mundo dá. O contentamento, a alegria, o prazer não é o mesmo que o mundo dá. É um prazer diferente deste mundo. A alegria é diferente deste mundo. É uma alegria que mesmo no meio das dificuldades você consegue dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É um contentamento, é uma paz que mesmo sofrendo açoites como sofreu o apóstolo Paulo, mesmo passando privações, passando fome, passando momentos em que você não pensa assim: eu não sei de onde tirar recurso para pagar o aluguel do próximo mês, você vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É uma alegria que o mundo não consegue explicar, irmãos. E eu sei te dizer isso porque eu vivi isso. Passei momentos de grandes dificuldades, de grandes privações e sem saber como explicar. Eu e minha esposa passamos por isso. E conversando, falando: esse mês eu não sei como pagar o aluguel. E o Senhor abriu uma porta de emprego, em que eu só comecei a trabalhar quase 2 meses depois, já recebendo meu salário para começar a pagar o aluguel. Não faltando alimento em casa. Deus enviando pessoas para me dar alimento, custear o meu alimento, pagar a calça nova para que eu pudesse usar, para dar o alimento da minha casa no meu lar, para que nada faltasse. Deus levantando pessoas para que pudesse ter o meu veículo de volta que foi roubado. E Deus sustentando as nossas vidas. Em momentos em que muitos teriam abandonado a sua fé, eu pude ver a mão do Senhor e falar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aonde muitos estariam abalados, tristes, eu encontrei uma alegria que mudou a minha história, que era Cristo Jesus. Aonde todos estariam desesperançados, eu encontrei uma esperança viva, porque eu estava vivendo o reino de Deus. Porque estava vivendo o poder de Deus. E o reino de Deus, ele tem que ser manifesto. E o reino de Deus, ele é manifesto com sinais, com poder. É através das suas orações você vai ver cura, vai ver manifestação do poder de Deus, milagres acontecendo. Você vai ter experiências maravilhosas, mas você tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. E a justiça de Deus, ela é fantástica, porque para aqueles que não buscam não vai acontecer nada, mas para aqueles que buscam vão ver os milagres e os sinais daquilo que está escrito na Bíblia acontecer sobre a sua vida.
vai ter provisão de Deus, vai ter poder de Deus saindo da sua vida, vai ter manifestação do poder de Deus, sim, sobre a sua vida. Busque o reino de Deus. Sabe, a palavra do Senhor diz, né, que nós faremos obras maiores. E as obras maiores é porque o reino de Deus está em nós. Porque Cristo Jesus está em nós. Porque o poder de Deus está em nós. Então quando você impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então quando você for expulsar demônios, eles vão ter que sair em nome de Jesus Cristo. E os enfermos vão ser curados em nome de Jesus Cristo. Ah, se você tomar alguma coisa mortífera, você vai continuar vivo em nome do Senhor Jesus Cristo. É o reino de Deus manifesto sobre a sua vida. Você tem que buscar. Você tem que buscar e viver isso. É com intensidade, é com paixão, é com desejo, é com a meditação, é com busca na palavra de Deus, é com oração, é com súplica, é com intercessão. O reino de Deus, para se manifestar, não é com uma vida medíocre de oração, não é com uma vida medíocre de adoração, é com uma vida fervorosa de busca, entendendo que Ele é o Senhor da sua vida. Essa é uma nova postura que você tem que ter, uma postura de quem busca o Senhor com intensidade. Outra postura que você passa a ter, uma nova postura que você passa a ter quando você encontra os caminhos do Senhor de forma verdadeira. Livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3 diz assim, ó: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Sabe aqueles planos que você faz para a virada do ano? Você consagra ao Senhor. Eles não começam dizendo eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ele começa a ser como está escrito lá no livro de Tiago: se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, vai ser desta forma. Mas eu estou consagrando a Ti este meu plano, a minha carreira profissional. Se o Senhor quiser, ela vai ser desta forma. Mas eu consagro a Ti. Ah, se o Senhor quiser, ah, Senhor, a minha saúde vai ser tocada por Ti, eu consagro a minha saúde a Ti. A minha família eu consagro a Ti. Os meus filhos eu consagro a Ti. Ah, Senhor, eu consagro a minha história, a minha jornada a Ti. A minha carreira contigo a Ti. A minha vida eu consagro a Ti. Em Teus braços é o meu descanso. Sabe, Senhor, a minha independência agora é porque eu dependo totalmente de Ti. Por isso eu sei que vou alcançar lugares mais altos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Quer ter planos bem-sucedidos para o ano de 2022? Consagre ao Senhor. Consagre ao Senhor. Consagre ao Senhor. Chegou a hora. Chegou a hora de entregar tudo ao Senhor. Entregar o seu coração. Chegou a hora de entregar a sua história nas mãos do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, e ver a obra dele sendo feita de forma magnífica. E por último, livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim: pense nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Você sabe o que fazer, irmão? Você sabe o que fazer da sua vida? Sabe que deve buscar ao Senhor? Sabe que deve entregar a sua vida para Ele? Sabe que Jesus Cristo é o Senhor da igreja e o Senhor da sua vida? Então se entregue ao Senhor. Busque o reino dEle. Consagre tudo o que você faz. Porque assim você terá uma nova história. Você viverá uma nova jornada na sua vida. E isso não servirá somente para o ano que está por vir. Isso servirá para toda a sua vida. O problema do homem é que ele se contenta com um pouco, sendo que Deus tem uma eternidade para ele. Ele se contenta com um pouco, com os anos aqui na terra, enquanto Deus tem a eternidade para que você possa viver com Ele. Não se contente com os prazeres deste mundo. Deus tem uma eternidade para você, de prazer, de alegria na presença dEle. Então que o seu foco agora seja em entender qual é o seu plano daqui para frente.
Entender que as suas atitudes têm que ser diferentes para gerar resultados diferentes na presença de Deus. Que o plano perfeito já foi feito, já foi escrito, que é a salvação em Cristo Jesus. E que você tem que ter uma nova postura, a postura do reino, que é buscar o seu reino e a sua justiça, para que tudo, as demais coisas possam te alcançar. E na postura do reino, a gente entende que para ganhar nós temos que perder. Que para rir, nós choramos. Aquele que perde a sua vida, ganha a vida. Aquele que renuncia a si mesmo, encontra o Deus Todo-Poderoso. Essa é a postura do reino. Toda vez que parece que você está perdendo, você está adquirindo um pouco mais da porção da presença de Deus sobre si. Então que você possa absorver um pouco mais da presença de Deus sobre a sua vida. Não perca o foco. Busque a Deus. Busque a presença de Deus. Busque o seu reino. Busque a sua justiça, para que as demais coisas sejam alcançadas na sua vida. Consagre tudo o que você faz ao Senhor, para que seus planos sejam bem-sucedidos. E olha, aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, comete pecado. Então que você seja a pessoa que sabe o que tem que fazer e faça o certo. Busque a presença do Senhor, pois Ele é o mais importante. Vamos orar ao Senhor agora. Vamos orar para que Ele venha sobre nós, governe sobre as nossas vidas, governe sobre o novo ano que está por vir. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Supremo, Deus, eu confesso que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Confesso que Tu és o Rei de toda a igreja, porque de fato Tu és. Deus, e peço, venha estabelecer os Teus planos, os Teus sonhos, ó Pai querido, sobre cada pessoa que ouviu esta palavra hoje. Que possa viver, ó Pai querido, debaixo do Teu domínio. Pai querido, que possamos agarrar as Tuas mãos e falar: Senhor, nos guia, nos direciona, porque só assim vamos entender o que é ser independentes, depois de dependermos de Ti. Deus Todo-Poderoso, vem nos guardar. Vem nos guardar debaixo das Suas mãos poderosas. Vem nos guiar, ó Pai querido, mesmo que passemos por caminhos, ó Pai querido, por caminhos que pareçam de morte. Eu sei que o Senhor ali, ó Pai querido, estará conosco, Pai querido. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Ah, Senhor, a Tua vara e o Teu cajado nos consolam, Senhor. Deus, te agradecemos e pedimos sabedoria para que possamos fazer planos, ó Pai querido, conforme a Tua palavra. Que a nossa busca, que o nosso desejo seja, ó Pai querido, ter um encontro contigo, encontro com a Tua presença, ó Pai querido. Que o nosso desejo seja anunciar o Teu reino, ó Pai querido, clamar que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como é feita nos céus, ó Pai querido. Que possamos, ó Pai querido, almejar que os nossos vizinhos, que os nossos amigos, ó Pai querido, alcancem, ó Pai querido, o mesmo conhecimento da graça e do poder e da salvação que nós alcançamos em Ti, Deus Todo-Poderoso. Que possamos vivenciar o Teu Evangelho, o Teu governo, Pai querido, em nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor venha nos usar, Senhor, nos usar, Pai querido, de forma diferente. Pai querido, que as nossas atitudes agora sejam atitudes de homens e mulheres de Deus, Pai querido, que irão buscar o Teu reino, o Teu governo, Pai querido, o Teu domínio, e declarar: o nosso plano é estar debaixo das Tuas potentes mãos e fazer aquilo que está no Teu coração. Vem, Senhor, e governa sobre as nossas vidas. Esse é o nosso desejo, entender que Tu és o nosso Deus e que nós somos as ovelhas do Teu pasto, do Teu pastoreio, que Tu nos criaste e que nós somos feitos por Ti para ouvir a Tua voz. E quando o Senhor nos chamar, nós iremos correndo ao Teu encontro, porque as Tuas ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Em Teu nome santo é que eu oro e agradeço, reconhecendo a Tua voz e o Teu pastoreio e o Teu poder sobre nossas vidas, Jesus. Obrigado, Senhor, por ser o nosso libertador e o nosso salvador. Nos guia sempre às Tuas águas tranquilas e pelos Teus pastos verdejantes. Nessa jornada, em nome do Senhor Jesus é que eu oro e agradeço. Amém
e amém.